Olá, Taubaté, você junto e misturado com a nossa programação. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024 e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. No Mix de Notícias você fica muito bem informado. Os ônibus de Taubaté terão horários estendidos durante o mês de dezembro. Este é apenas um dos destaques da edição de hoje. Na hora do papo, o assunto é transtorno do espectro autista. A gente conversa com a neuropsicopedagoga Fernanda Nakayone. E ainda tem os melhores shorts da nossa grade de programação. Então se junte, se misture com a gente, que o Mix da TV tá no ar. Começando mais uma edição do Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024. Mais uma vez eu começo o programa agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E nesta quarta-feira eu destaco para você os programas que você acompanha em breve aqui na nossa emissora. Está no ar a nossa grade da TV. Na tela para você os destaques de amanhã, quinta-feira, dia 5 de dezembro. 9h30 da manhã tem as principais notícias e informações, previsão do tempo, também as condições das estradas e sempre uma entrevista com assuntos relevantes da nossa cidade. O programa é o Boletim Câmara ao vivo com Ana Laura Costa, a partir das 9h30 da manhã. Amanhã também no Mix da TV. Amanhã também tem Mix da TV, melhor dizendo, ao vivo, a partir das 2h da tarde. Nós vamos celebrar os 379 anos da nossa cidade de Taubaté, data em que se comemora o momento de elevação de povoado para vila. Amanhã tem um Mix da TV especial aqui na nossa programação. Esses são os dois principais destaques de amanhã, quinta-feira, aqui na TV Câmara Taubaté. E é bom sempre lembrar que hoje à noite tem mais uma sessão especial aqui na Câmara de Taubaté. A gente vai transmitir a partir das 7h da noite uma sessão solene em homenagem ao Dia da Cidade. Afinal de contas, amanhã é esse dia importante aqui para a nossa cidade. E também tem a entrega da Comenda Jacques Félix. Mais uma transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Taubaté. E agora você fica muito bem informado com as principais notícias e informações aqui de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. E a gente começa com a primeira informação. A IVE, subsidiária da Embraer, anunciou na segunda-feira, agora dia 2, um novo financiamento de R$200 milhões que ela conseguiu junto ao BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O recurso será destinado à fabricação de novos protótipos, fase de testes e também produção comercial do eVTOL, que é o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. O banco já financiou ao todo R$1,19 bilhão para o desenvolvimento do projeto. Em 2022, a IVE recebeu um aporte de R$490 milhões para as etapas iniciais de desenvolvimento. Em setembro deste ano, o BNDES liberou R$500 milhões para a instalação da fábrica aqui em Taubaté, que funcionará em uma unidade da Embraer. Além do apoio do BNDES, a IVE garantiu um financiamento de $50 milhões pelo Citibank em novembro, também destinado ao programa de desenvolvimento. A produção em série do eVTOL aguarda a aprovação da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. A fábrica de Taubaté deve operar em 4 fases, produzindo até 480 unidades por ano quando atingir sua capacidade máxima. A entrega dos primeiros modelos está prevista para 2026. A unidade contará com cerca de 1.000 funcionários e já tem quase 3.000 encomendas registradas. Essas informações que eu te passei agora são do portal T7 News. E agora tem uma segunda notícia para você. Durante o mês de dezembro, usuários do transporte público de Taubaté poderão contar com atendimento especial em razão do horário estendido do comércio no Natal. Serão 26 horários incluídos e dentre outros ajustes que irão acontecer. A ação iniciou-se nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro. Os horários ganharão reforço no período da noite, durante os dias de semana e aos sábados, em razão do movimento nas lojas para as compras de Natal e final de ano. A iniciativa da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana, e do Transporte Acessível Urbano, que é o TAU, visa ampliar o atendimento até dia 29 de dezembro, além de ajustes em outras linhas do sistema, incluindo os ônibus que atendem a zona rural de Taubaté.
A equipe de fiscalização da CEMOB está acompanhando as demandas e atendimentos do sistema de transporte público e novos reforços poderão ser implantados caso seja necessário. Todos os horários e demais informações sobre as linhas do transporte público poderão ser consultados no site da Prefeitura ou da empresa concessionária. As informações na tela para você são do site da Prefeitura de Taubaté. E ainda nesta edição temos mais informações do nosso Mix de Notícia, o nosso segundo giro. É só você ficar ligadinho aqui na nossa programação. E agora tem shorts, são os recortes mais interessantes da nossa programação. O Em Prosa é aquele momento para tomar um cafezinho e conhecer histórias de personalidades e figuras aqui do nosso município. Tânia Vinhas conversou com Yasmin Giacomini e ela contou um pouquinho mais da vida dela depois do reality show que ela participou. Vamos ver? Solta o play! Saiu do The Voice, teve várias experiências, teve com o Daniel também, né? Você gravou uma música com ele, como foi isso? Eu cantei com o Daniel em Aparecida, para Nossa Senhora, e foi maravilhoso. Eu cantei com ele 2 vezes. Na primeira vez foi do lado de fora da Basílica de Aparecida, e da segunda vez foi aos pés de Nossa Senhora. Então, eu lembro que foi uma experiência muito emocionante de poder cantar para Nossa Senhora. E o Daniel também é uma pessoa maravilhosa, todo o tempo tratando a gente com muito carinho. É o príncipe, como eles falavam no The Voice. E uma coisa curiosa e também engraçada é que na época muita gente me confundia com as filhas do Daniel, porque ele tem 2 filhas e a gente tinha ali a mesma altura e muita gente achava que eu era filha dele. E foi divertido, mas eu não era. Mas não era. Não. Mas pode ser uma filha postiça. Não é chato não falar que é uma filha postiça do Daniel. Agora, como foi... Você disse que saiu do The Voice fazendo vários shows. Também teve em Caraguá, que foi um mega show. Eu fiquei sabendo que a Cláudia ia cantar em Caraguá. Minha mãe tentou entrar em contato com a produção. E a gente foi, nem que seja para assistir o show. A gente foi querendo ver a Cláudia. E a cidade de Caraguá é do Guilherme Martinez, que participou também do The Voice da minha época. E ele cantou com a Cláudia, e quando a Cláudia me viu, ela falou pra eu ir cantar com ela também. E eu fiquei, assim, muito surpresa. Eu não tinha decorado a letra de uma música dela, mas a minha mãe já tinha me ajudado, porque a minha mãe é fã da Cláudia também. E eu lembro que eu subi no palco e só cantei junto. E era muita gente que você olhava assim e não via onde terminava. Era muita gente. Mas, nossa, foi maravilhoso também. Como é ter sua mãe como sua agente? Que ela é como se fosse sua agente. É ótimo. Minha mãe sempre me ajuda a correr atrás de tudo, a correr atrás de lugar pra cantar. E a minha mãe que me ajuda com tudo que tem a ver com a música, desde o começo, desde que eu era pequenininha até aqui, eu só tô graças à minha mãe. Com certeza, é uma ótima mensagem pra deixar pra mãe aí, né? Porque a mãe faz tudo pra gente mesmo. E depois teve o Canta Comigo, né? Que não tem a mesma repercussão do The Voice Kids, a gente sabe, mas também é um programa super legal e tem muito famoso, né? Tem os 100 jurados ali, todo mundo viu você cantar. Como foi? Aí você já tava maiorzinha. Sim, eu já tinha 12 anos, foi em 2021. E, nossa, foi uma experiência também maravilhosa, porque são 100 jurados, são 100 famosos, tem muita gente ali que eu sempre fui muito fã. E é uma sensação inexplicável, pisar no palco na hora que todas as luzes se apagam e a luz só foca em mim. Nossa, parece que minha voz não vai sair, mas deu tudo certo. E também foi uma experiência tão quanto maravilhosa como The Voice. E eu fiquei muito feliz por ter participado também. Foi uma experiência que também abriu muitas portas para mim. E quase levantou os 100 jurados, né? Sim, eu levantei 96. E minha pontuação máxima foi quando eu levantei 98 cantando uma música da Whitney Houston. E eu cantei... Que não é pra qualquer um, não. Eu cantei várias músicas que eu escolhi. Cantei Lady Gaga, cantei Beyoncé, cantei Mariah Carey. E também cantei Demônios da Garoa, um sambinha. Então você sempre escolhe a sua música. Não tem a influência da produção nesse ponto. Eles até selecionam algumas músicas de acordo com o meu gosto musical. Mas a gente pode ou não cantar, fica a nosso critério. E eu escolhi só músicas que, mesmo se eu tivesse passado ou não passado, pra mim foi ótimo, porque era mesmo o que eu queria cantar, foi o que me fez feliz. Sim. E eu lembro que eu fui finalista do Canta Comigo Team, e eu fiquei
Não fiquei no pódio final, que tem os primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu saí um pouco antes. Sim. Só que eu fui finalista e quando eu saí muito feliz. Porque eu dei o meu máximo, levantei 97 jurados na final, que é uma pontuação muito alta. E também levantei pra mim um jurado que era o mais difícil, que é o Robson, que é um muito careca. Difícil. Ele é muito difícil, ele não levantava pra mim no começo. Ele é todo bravão. Mas, sim, na música da Beyoncé ele levantou. E na música da Mariah Carey, que foi a música da final, ele também levantou. E eu saí de lá feliz da vida. Esse foi o grande momento pra você, então, do Canta Comigo. Sim. E do The Voice, qual foi o melhor momento? Eu não sei. Todos os momentos ali me marcaram no processo do The Voice também. Mas eu acho que o que me marcou mesmo foi a hora que eu me dei conta que os 3 jurados estavam virados pra mim na minha primeira apresentação, que foi a minha primeira vez cantando em um palco. E eu não esperava, porque na TV a gente ouve o barulho dos botões virando. Mas lá no palco a gente não ouve, lá não tem esse barulho. E quando eu me dei conta, os 3 já estavam virados pra mim. E foi uma emoção que eu não aguentei e eu chorei. Você gostou desse trechinho do programa em prosa? Ele está disponível na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist do programa. Tem esta história da Yasmin Giacomini e também de outros personagens que a Tânia entrevistou e trouxe aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Em breve, aqui no Mix da TV, a gente tem uma retrospectiva especial com o programa em prosa e a participação da repórter Tânia Vintes. Ainda hoje, o prefeito eleito de Taubaté anuncia o nome da nova secretária de saúde. E a seguir, na hora do papo, o assunto é TEA, transtorno do espectro autista. Vamos conversar com a neuropsicopedagoga Fernanda Nakayoni. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, o assunto da Hora do Papo é TEA, transtorno do espectro autista. O TEA é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento do indivíduo, interferindo na capacidade de comunicação, linguagem, interação social e comportamento. Para a gente entender mais sobre este assunto tão importante para a nossa sociedade, a gente conversa agora com a neuropsicopedagoga Fernanda Nakayoni. Doutora, obrigado pela presença. Seja bem-vinda aqui ao Mix da TV. Obrigada, eu agradeço aí a oportunidade, da gente estar falando um pouquinho de uma forma mais clara, objetiva, para que todo mundo possa conhecer muito mais, espalhar informações e conhecimentos sobre o autismo. A gente sempre ouvia falar de autista, autismo, Hoje a gente tem o TEA, Qual que é a diferença quando a gente fala desse transtorno do espectro autista? Tá. Segundo, o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, ele foi atualizado e junto dessa atualização aconteceu essa nomenclatura diferente, tá? Então, dentro do transtorno do espectro autista, nós temos o que a gente tinha antes, o Asperger, por exemplo. Hoje não existe mais. Tá? Então, a terminologia correta seria transtorno do espectro autista. Mas você falar autista, autismo, não é pejorativo. Não. Doutora, então vamos lá, É transtorno. Muita gente confunde com a palavra doença. Qual que é a diferença? Tá. A diferença, assim, o transtorno, ele é caracterizado de questões do neurodesenvolvimento, tá? Então, o autista, ele já nasce autista, tá? A gente tem muitas questões, tanto genética, quanto hereditária, quanto ambiental. Então, quando nós falamos na questão do autismo, a questão genética sempre pesa, muito mais, ela tem a ver, ela precisa estar presente, mas nós temos também a questão ambiental. O que é uma questão ambiental? De repente, a mãe teve uma pré-eclâmpsia, uma pressão alta, uma diabetes gestacional. Durante a gestação, nos 3 primeiros meses, ela não sabia que estava grávida, então ela fez uso de medicamento para epilepsia, ou outras medicações também. Essa criança nasceu prematura, ela teve um sofrimento fetal, nasceu roxinha, ela não chorou, precisou ficar internada na UTI. Então, existem muitos fatores, Quando a gente fala ambiental,
a gente está falando tudo que ocorreu ainda dentro, né, do útero. Então, é um transtorno porque ela exige, né, um suporte. Ela precisa que as pessoas entendam que também não invalida, né, de forma alguma, não invalida uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro do autismo, porque ela acaba sendo muito ampla, tá? E são vários graus, né? Como que são classificados esses graus e como que a gente pode entender esses níveis? Tá. O nível de suporte é uma nomenclatura que vai mudar, né? Novamente, vai acabar mudando. Porque o nível de suporte, nós temos assim, nível de suporte 1, o 2 e o 3. O nível de suporte 1, nós temos aquele autista muito funcional, que é casado, que vai para a faculdade, que tem uma empresa. A gente ouve, não sei se está errado, a gente ouve grau leve, grau moderado. Está errado essa nomenclatura? Não existe mais. Então, tipo, nível de suporte 1, 2 e 3. Pode continuar, desculpa ter interrompido. Imagina. Então, nível de suporte, ele vai, por exemplo, esse autista nível 1 de suporte, ele tem a sua família, a sua funcionalidade, mas ele tem, por exemplo, assim, não vai no mercado. Tem pavor de ir no mercado, vê um monte de pessoa. Mas ele é funcional, então ele não precisa de muito suporte. Quando nós temos um autista nível 2, nível 3, são aqueles assim que precisam, muitas vezes são não verbais, né, o nível 3 de suporte, precisam ir ao banheiro, então não vão sozinho, então eles necessitam de muito suporte, né? Então não existe mais essa nomenclatura de leve, né, moderado, severo, grau 1, grau 2 e grau 3. Então, só para a gente retomar, doutora, a doença seria algo que a gente vai, adquire, tem tratamento e cura, Isso. E o transtorno não cura. Não tem essa cura. Não. Por isso que a gente não pode classificar como uma doença, e sim como um transtorno, né? Exatamente. E aí, Asperger, por exemplo, é um outro que está dentro desse espectro. Então, ele é bem prolongado. Existem outros transtornos que a gente poderia incluir nesse transtorno de TEA, né? Então, aí acabou ficando muito abrangente, né? Nesse sentido. No caso do gênero masculino e feminino, tem diferença entre ter mais meninos com autismo ou mais meninas com autismo, ou identificar, ter esse diagnóstico? Tá. Os estudos agora mostram que a cada 36 pessoas, uma é autista, né? Só que aí conforme vai estudando mais, a gente vai encontrando que dentro desses 36, é assim, 4:1, 4 meninas, um menino, 4 meninos, uma menina, 3, hoje a gente já fala que é quase 2:1, tá? E a diferença já está justamente nessa questão de identificar. Os meninos, né, eles têm características muito mais fortes, até por questão genética, então é muito mais visível aparecer os sinais e sintomas desde pequenininho. O comportamento fica mais visível. Muito mais visível. Já as meninas, não. As meninas são muito mais funcionais, né, elas observam muito mais, elas têm mais facilidade. E aí um diagnóstico muito mais tardio, a partir de uns 10, 12, 15 anos de idade. Qual profissional indicado, o profissional recomendado, ou os profissionais, né, indicados e recomendados, para a gente começar a ter um perfil e um diagnóstico deste paciente? Tá. Nós temos, né, no caso, a neuropsicopedagogia, nós temos os psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, neuropediatra, pediatra também, neurologista, tá? Hoje em dia, como tem sido muito espalhado a questão do transtorno do espectro do autismo, muitos outros médicos em outras áreas têm feito também uma especialização, né? Porque, na verdade, qualquer médico, indiferente se poderia ser, por exemplo, um alergista, né, um obstetra, um ginecologista, ele entendendo do autismo, ele pode dar o diagnóstico. Não precisa necessariamente ser um psiquiatra ou um neurologista ou neuropediatra. O diagnóstico, a gente fala que são sinais, são sintomas, são indícios. Quais são essas características que a gente começa a entender que essa criança, esse adolescente, até mesmo um adulto, pode fazer parte desse transtorno? Tá, então a gente tem assim, é obrigatório, né? Segundo os critérios do diagnósticos, né? O paciente precisa cumprir os 3 principais, que é a dificuldade na comunicação, interação social e os padrões restritos e repetitivos. Então, é obrigado a ter essas três abrangentes situações para que ele possa estar dentro do TEA. Então, vamos repetir esses 3 procedimentos, aí, esses 3 indícios, para a gente deixar bem claro para o nosso telespectador, a nossa telespectadora. Então, o primeiro uma dificuldade na comunicação. E o que seria isso? É qualquer dificuldade ou precisa ter um grau certo de dificuldade de comunicação? Falar não é a mesma coisa que se comunicar. Sim. Tá? Então, por exemplo, assim, mas meu filho fala.
mas ele pode não se comunicar. Então, uma criança ou até mesmo um adolescente ou adulto que tem a dificuldade de manter uma conversa vai e vem. Ou seja, ele emite várias palavras, mas elas não fazem sentido numa frase lógica, por exemplo. Ou ele consegue conversar somente sobre o assunto que ele gosta. É um tema específico. Ou, às vezes ele começa o enunciado no meio de uma frase, traz para o começo, ou seja, não tem nexo o que ele está dizendo. Acaba ficando sem contexto, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um grupo de amigos que está todo mundo falando sobre futebol. E aquele autista, ele gosta daquele assunto, então ele vai falar. Se de repente aquele assunto mudar e eles forem falar sobre carros, ele vai se sentir, não sei participar dessa conversa. Então ele sabe falar, se comunicar somente sobre o assunto que ele gosta. Então, por exemplo, outra forma de comunicação que nós temos, que eles também têm uma dificuldade, é na questão de cumprimentar, né? Então, nossa, aquela pessoa é mal educada, ela passou, nem falou com ninguém. Por que a pessoa sempre está de mau humor? Mas ela não entende que precisa se comunicar. Falar, oi, bom dia, boa tarde. Porque esse comportamento é aprendido. Uma empatia social, a gente pode dizer dessa forma. Isso, tá? Então, essas questões, elas fazem parte da comunicação. Falamos da comunicação, a interação social. E qual que é o terceiro ponto? Os padrões restritos e repetitivos. Doutora, quais seriam esses padrões para a gente também não achar uma pessoa que tenha TOC, por exemplo, que é autista? Vamos colocar assim, mais comum, mas nem todos, né, os autistas têm, que são as estereotipias, são os flappings, né, que eles fazem, tem aqueles que tem a ecolalia. A ecolalia, ela vem de eco, né? Então, por exemplo, eu falo assim, qual é o seu nome? Então, ao invés de você responder o seu nome, você fala, qual é o seu nome? Você repete. Aí você vê uma dificuldade na comunicação. Nós temos a questão da seletividade alimentar, que tem um padrão. Então, por exemplo, assim, eu só como tudo que é amarelo. Se for verde, eu não como. Um objeto, por exemplo, só como naquele prato, só posso tomar líquido naquele copo. Também isso é uma repetitividade. Tá? Então, assim, questões de temperatura e de dor. Ou eles têm muita sensibilidade, pentear o cabelo. Ai, meu filho chora demais para pentear o cabelo, né? Nossa, não pode encostar que já tá chorando. Ou não, tipo, bate, machuca e não sente a dor. Ou questões de textura de roupa. Se incomoda muito, não usa calça, não usa calça jeans, só usa uma roupa mais larga. Tem um tato mais sensível, né? Mas esses são três indicadores importantes, a comunicação, a interação, a repetitividade, mas eles, por si só, não fecham o diagnóstico. Eles são o suficiente para fechar. São suficientes. São. Então, assim, dentro do critério, nós temos, do critério A, né? Nós temos 3 ícones importantes na comunicação, e no critério B, nós temos 4 ícones importantes. Então, como que fecha um diagnóstico? O paciente, ele precisa preencher 100% o critério A e 50% o critério B. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam, nossa, eu tenho muitas características, então eu sou. E aí, quando vem, né, para avaliação, outra coisa muito importante, precisa causar um prejuízo muito grande para essa pessoa. E todos os sinais e sintomas precisam estar presentes na primeira infância. Então, começou a aparecer isso quando? Quando eu tinha uns 25 anos. Então, a gente tem que investigar outra situação. Tá? Então, assim, dentro dessas questões, nós conseguimos identificar o que realmente faz parte do transtorno do espectro do autismo e o que realmente são só alguns sinais e sintomas. Tá? Então, quando o paciente não fecha 100% o critério A e não fecha 50% do B, mas tem muitas características, por exemplo, faltou só um ícone para ele fechar, nós chamamos isso de fenótipo ampliado do autismo. Tá? Então, o fenótipo ampliado do autismo é quando realmente a pessoa tem muitas características, mas não o suficiente para fechar e ter ali nenhum diagnóstico de TEA. Então, é muito amplo. Fernanda, uma outra confusão que acontece é a questão do TDAH, né? Que é o déficit de atenção. Ter o transtorno de déficit de atenção significa que faz parte do autismo ou eu posso ter isso de forma isolada? Pode, tá? O TDAH, ele também faz parte do transtorno do neurodesenvolvimento, a deficiência intelectual, a dislexia, né, descalculia, desortografia e o TEA. É muito comum, mais de 80% de pessoas que têm o TEA têm também o TDAH. Tá? Mais disso, são estudos comprovados. E pode ter o TDAH isolado, sem ter o autismo. Tá? Ou seja, um não está ligado ao outro efetivamente. Não. Você acaba atendendo mais crianças ou público adulto? Hoje em dia está bem mesclada essa situação, tá? Desde criancinhas, assim, de 2 aninhos até
adultos, né, de 50, 55 anos de idade. Como é que um adulto pode fazer esse diagnóstico tardio e qual é o comportamento ou a característica que exclui este paciente de que ele faça parte do TEA? Geralmente o adulto, quando ele vem para a avaliação, é porque hoje em dia, né, tem muita informação, então a internet também contribui muito para isso, mas também tem muito aquela questão de banalizar o autismo, né? Então, todo mundo tem, então... Mas ele começa a se encontrar, principalmente as mulheres. Tá? As mulheres, elas têm a tendência de sofrer mais caladas, digamos assim. Elas são diagnosticadas a vida inteira como depressiva, ansiosa, mas passou a vida inteira tomando medicação, fazendo tratamento e não resolve, tá? Então, quando elas chegam, né, o paciente adulto chega para avaliação, ele já vem aí com um conhecimento, que também é bacana, mas também é propício de uma questão ali mais para meio que quero ter esse diagnóstico, tá? Por questões até de benefícios e tudo mais, isso também acontece. Mas não é difícil identificar. Por quê? Porque é uma regra, precisa estar na primeira infância. Então, como que nós fazemos? Quem conhece você, né? Por exemplo, um paciente adulto, você mora com seus pais, então seus pais precisam vir na avaliação. É o fundamental. Quem mais, né, convive com você? Quem conhece você melhor, por exemplo? Um amigo de infância, um avô, um vizinho. Um irmão. Não, meu irmão me conhece de trás para frente. Ou seja, se não teve essas características, esse comportamento lá na primeira infância, já é uma exclusão de que não faz parte do transtorno, né? Sim. Então, já é um indicativo para quem está buscando diagnóstico. Nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, a gente está falando, né, tirando essas dúvidas sobre o transtorno do espectro autista. A gente está conversando com a neuropsicopedagoga Fernanda Nakayone. São muitas dúvidas, o assunto também é muito extenso. A gente não consegue só aqui, na hora do papo, eliminar todas as dúvidas, mas a gente está tentando, de forma mais superficial possível, passar as informações mais corretas e específicas para ajudar você que está em casa assistindo. Às vezes também tem algum amigo, familiar, né, seja mais próximo. Doutora, como que é feito o tratamento? Assim, é igual para todo mundo? Não. Justamente, né, pela questão do TEA ser um espectro, então nós temos pacientes que precisam de terapeuta ocupacional, tem alguns que precisam de fonoaudiólogo, outros de psicólogo, outros que trabalham a questão da nutrição. Então, é muito diversificado. Medicação também entra, em alguns casos? Entra. É uma questão, assim, muito difícil não entrar com uma medicação, porque a maioria também, né, dos autistas, eles têm dificuldade para dormir, ou eles são mais hiperativos, né? Então, sempre acaba entrando uma medicação para tentar dar um suporte maior, né? Para quem é leigo, às vezes vai encontrar com uma pessoa do transtorno do espectro do autismo, seja dentro de casa, na escola, no trabalho, quais são as dicas que a senhora deixa para essa pessoa aprender a lidar com quem tem TEA? Muitos pacientes, assim, relatam, principalmente os adultos, eles falam muito, assim, que as pessoas falam, nossa, você é esquisito. Eu não vou falar com você porque você é muito estranho, né? Então, muitas palavras, eu acho que quando você conhece realmente alguém de perto e sabe o quanto aquilo causa um prejuízo, a gente consegue amenizar muito isso, sabe? Entender a diferença, tipo, ele não gosta de ir na festa da confraternização, né, de final de ano. Não quer dizer que ele é antissocial, é arrogante. No sentido assim, não me misturo. Não, para ele é muito difícil estar naquele ambiente com muitas pessoas, muitos estímulos. Então, ele não vai. Mas isso não quer dizer que ele não gosta da empresa, que ele não gosta de fazer parte daquele grupo. Então, palavras realmente assim que machucam. Você sempre foi assim. Os pais, né, geralmente. Você não sabe nada. Você sempre está com essa cara. Nossa, você não entende. Não é assim que funciona. O conhecimento, ele liberta. Né? Ele liberta e transforma. Eu acho que essa é a chave. A gente falou dos graus, dos níveis, né? Nível 1, 2. Esse 1, ele é mais funcional perante a sociedade, né? Talvez ele enfrente mais preconceitos do que quem tem um grau nível 2, por exemplo, porque já Fica é um visível. outro caminho, né? Um outro mecanismo, né? Sim, exatamente. O nível 1 de suporte, ele muitas vezes é invalidado, tá? É muito comum, principalmente assim, tanto crianças, né? E escolas, os professores, mas ele não tem cara de autista. Autista não tem cara mesmo. Sim. Né? Ele sabe fazer tudo sozinho. Ele não precisa de um acompanhante. Ou, de repente, um adolescente. Isso daí não é autismo, não. Isso é frescura. Tá? Então, o nível 1 de suporte, todos têm o seu sofrimento.
Mas o nível 1 de suporte, ele é invalidado o tempo todo. Doutora, achando um profissional adequado, fechando o diagnóstico, né? Precisa de uma equipe multidisciplinar ou apenas um profissional consegue dar esse diagnóstico? Não, um profissional consegue, né? Mas sempre é bom, assim, a gente ter uma equipe multidisciplinar, tá? E uma vez fechado o diagnóstico, esse paciente, ele tem algum tipo de benefício de aposentadoria, recebimento de algum valor, tem algum desconto, ou depende de cada municipalidade, depende de cada estado? Não, na questão ele entra, né, como PCD, o TEA, e aí ele tem o benefício de rodízio, de PVA, IPTU, né, os benefícios do PCD mesmo. Tá? Então, o LOAS, né, que é o salário mínimo, acredito eu. O benefício de prestação continuada, Isso, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, ele também recebe esse salário caso ele mostre aquela hipossuficiência familiar, né? Tem que ser bem baixa mesmo a renda para dele. poder receber. Uhum. Outra dúvida importante, doutora, o SUS realiza esse tratamento, esse acompanhamento das pessoas que têm TEA ou deveria realizar, está na lei ou não acompanha? É difícil essa parte. Essa parte, eu montei desde outubro um projeto social voltado justamente para crianças da rede pública, né, que estudam na municipal, na estadual, com um valor bem mais acessível, uma forma de pagamento bem mais acessível, para que elas consigam ter justamente aquilo que o SUS não está oferecendo. Né? Porque o número de casos aumenta a cada ano, né? E a gente sabe que às vezes as terapias básicas, os tratamentos básicos, o próprio SUS às vezes não acaba conseguindo suportar, né? Sim. E acaba tendo até a questão da fila de espera, fica 2 anos. Então, os pacientes que vêm para o projeto social com valor mais acessível, são 2, 3 anos na fila de espera para passar com o médico. Só que é um prejuízo muito grande. A gente fala que tempo, dentro do TEA, o tempo é neurônio. Então, 3 anos é um prejuízo muito grande. Né? Infelizmente, a gente tem essa realidade do Sistema Único de Saúde não ter realmente essa demanda, né? E os profissionais, num todo, realmente precisam se capacitar, tá? Porque muitos profissionais fazem ali a sua graduação, a sua formação e estacionam, né? E hoje em dia acaba passando muito batido aquilo que era claro que era o TEA, mas não tiveram um olhar assim mais minucioso. E mesmo que seja um grau de suporte nível 3, né? Um nível 3, é possível esse paciente ter uma qualidade de vida? O nível 3 de suporte, se ele fizer todas as terapias, certo? Principalmente se for pequeno, né? Se for uma criança bem pequena, ele vai para o nível 2 e ele vai para o nível 1. Né? Eu conheço muitos casos de pacientes nível 3, não verbais, totalmente incomunicáveis, sabe? Que foram aí para o nível 1 de suporte. E se você vê, você fala, nossa, que avanço, né? Digamos assim. Então tem como se fosse, não uma regressão, mas ele consegue ter uma evolução dentro do seu quadro, né? Consegue. E assim como a gente tem o nível 1 de suporte, quando ele não tem o tratamento adequado, ele pode ir para o nível 2. Assim como a gente tem o nível 2, quando não tem o tratamento, vai para o 3. A gente estendeu um pouquinho a nossa hora do papo hoje, porque o assunto é muito importante, ele é complexo, exigiria mais tempo até do nosso programa para a gente poder tirar todas as dúvidas possíveis. Quero agradecer a doutora Fernanda Nakayone pela presença e gostaria que, antes da gente finalizar, deixasse uma mensagem, então, para o nosso público, alguma mensagem ou motivacional, ou relacionada ao respeito, à empatia, como é que a gente pode lidar com essa situação no nosso dia a dia? Eu acho assim, dentro da questão do TEA, principalmente chegando agora no final de ano, as questões de fogos de artifício, né, traz um prejuízo muito grande aí para as questões sensoriais, né, dos autistas. Mas eu gostaria de deixar realmente para a população o conhecimento. O conhecimento, ele liberta, ele transforma. Para você que é adulto, que entende que tem muitas características, mas tem um certo medo, tem uma insegurança, tem um receio, ou fala, não quero mais, não preciso mais, eu vivi a minha vida inteira assim, não preciso de nenhum diagnóstico. O diagnóstico, ele é libertador. Você se conhecer, saber como você funciona, a sua funcionalidade, os seus prejuízos, seja eles sociais, seja na comunicação, o que é mais difícil para você, até para que a sua própria família entenda e te ajude de alguma forma, né? E não fale, você é assim, né, por esse motivo. Então, eu acredito que, assim, dentro dessa questão, dessa oportunidade de trazer o conhecimento para toda a população, de uma forma muito clara, sempre buscar, né, cada vez mais se interessar pelo assunto. Não é porque você não tem ninguém na sua família que você não precisa aprender sobre isso, e muito pelo contrário, né? Tudo à nossa volta contribui para
para que todos nós possamos aí crescer como sociedade e muito mais. Então, eu agradeço, né, aqui a oportunidade. É muito importante a gente ter essa troca. Nós que agradecemos mais uma vez. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada. E assim a gente encerra a Hora do Papo desta quarta-feira, 4 de dezembro. A seguir no nosso TBT, a gente vai relembrar como foi a sessão solene em homenagem ao aniversário da cidade de Taubaté e também a entrega da comenda Jacques Félix no ano passado, 2023. E ainda tem mais informações no nosso Mix de Notícias. Fique junto e misturado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024. Este é o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a gente conta e você pode participar aqui da nossa programação através dos nossos contatos. Estão na tela para você os contatos para você participar da programação da TV Câmara Taubaté através do nosso e-mail tvcâmaratte@gmail.com. Você manda a sua dúvida, a sua crítica e a sua sugestão de pauta. Também estamos presentes nas redes sociais. Através do nosso youtube.com/TVC Taubaté, você acompanha ao vivo a nossa programação e ainda pode encontrar playlists completas de todos os programas aqui da nossa emissora. No facebook.com/Câmara Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação, curte e compartilha também o nosso conteúdo. E nas redes sociais mais modernas também temos presença garantida. Instagram e TikTok através do nosso perfil no @Câmara Taubaté. Agora, se você quiser mandar o seu texto, áudio, vídeo, foto para a gente, usa o nosso WhatsApp, o DDD 12 3625 9525. Estão na tela, portanto, todos os canais disponíveis para você participar juntinho com a gente aqui do nosso Mix da TV. E hoje não é quinta-feira, mas está no ar o nosso quadro especial que faz a gente relembrar os melhores momentos do passado. Está no ar o nosso TBT. Hoje, a partir das 7 horas da noite, aqui na programação da TV Câmara Taubaté e aqui no nosso Legislativo, tem mais uma sessão solene em homenagem ao aniversário da cidade e também a entrega das comendas Jacques Félix. Então, agora vamos acompanhar como foi este evento realizado aqui pelo Legislativo no ano passado. A Câmara de Taubaté realizou a sessão solene mais importante do ano na noite do dia 7. A comemoração dos 378 anos da elevação do povoado de Taubaté à categoria de vila. Todos os vereadores participaram da cerimônia, assim como o prefeito José Saldi. O presidente do Legislativo, vereador Alberto Barreto, fez a saudação oficial. Ele leu um resumo da história do município a partir da experiência dos bandeirantes que chegaram à região e, depois de Taubaté, partiram para fundar outras cidades. Barreto falou ainda sobre o significado do brasão municipal, a passagem de Dom Pedro I pela cidade, a Rota do Ouro, a abolição da escravatura, a inauguração da estação ferroviária e a presença indígena na região. Na mesma noite, 5 personalidades receberam a comenda Jacques Félix, a maior condecoração oferecida pela Câmara. Por iniciativa do vereador Alberto Barreto, o tenente Florentino Zandonadi foi o primeiro a receber a medalha. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Florentino veio para Taubaté aos 4 anos de idade. Trabalhou na lavoura, na construção de estradas e também como cozinheiro. Serviu ao Exército em Pindamonhangaba e foi incorporado ao 5º Regimento de Infantaria. 2 anos depois, foi convocado para a Força Expedicionária Brasileira. Participou do treinamento da tropa para a Segunda Guerra Mundial e embarcou em 1944 para a Itália, onde participou de diversos combates, entre eles a famosa Tomada de Monte Castelo. Retornou ao Brasil após o fim da guerra e ingressou no serviço público trabalhando nos Correios e Telégrafos. Já o vereador Paulo Miranda entregou a comenda ao farmacêutico João Batista Castro Pereira. Morador da Vila Costa, João é formado em administração de empresas na Universidade de Taubaté, com especialização em processos gerenciais e em gestão empresarial.
Trabalhou no ramo farmacêutico por 14 anos como balconista e 16 anos como divulgador científico e consultor hospitalar. É conhecido como Joãozinho do Remédio. O vereador Gessé Silva concedeu a comenda ao comerciante Marcelo Vinícius Afonso. Marcelo frequentou as escolas Monteiro Lobato e Industrial e se formou pela Unital. Começou a trabalhar no comércio aos 18 anos quando assumiu o restaurante Tom San, após o falecimento do irmão. O restaurante é referência na culinária chinesa, com vários prêmios de crítica e pratos consagrados pelos clientes. Por iniciativa da vereadora Elisa Representa Taubaté, a professora Marta Castro Marcelino da Silva recebeu a comenda por seu trabalho na educação. Ela ainda cursava o último ano do magistério, aos 18 anos, quando surgiu a oportunidade de lecionar na formação de jovens e adultos. Estudou pedagogia na Universidade de Taubaté, onde também fez pós-graduação em psicopedagogia. Em 1987, ingressou na rede municipal como professora infantil. 2 anos depois, assumiu a direção da creche Irmã Celeste e depois a coordenação da escola Professor José Ezequiel de Souza. Em 1995, assumiu aulas no curso de magistério do Colégio Municipal e, em 2004, passou a atuar na equipe técnica do Departamento de Educação até se aposentar em 2019. O último homenageado foi sugestão do vereador Adriano Coletor Tigrão, que entregou a comenda ao advogado Silvio Marcelo de Oliveira Mazuia. Nascido em Rio Claro, São Paulo, Silvio participou de competições de futebol e corridas de rua quando jovem. Foi escrevente do Judiciário Paulista enquanto cursava Educação Física. Na década de 1980, já morador de Taubaté, fez curso de Direito na Unital. Especializado em Direito Bancário e Empresarial, deu início à participação na vida política da OAB de Taubaté como secretário. Hoje é o presidente da organização. A sessão completa está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. Acompanhamos então o TBT do ano passado. Hoje, a partir das 7 horas da noite, tem mais uma sessão solene em homenagem ao aniversário da cidade, momento em que o povoado se transformou em vila em 1645, são 379 anos. Você acompanha aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora você fica muito bem informado com o nosso segundo giro no nosso Mix de Notícias. O prefeito eleito de Taubaté, Sérgio Vitor, do Novo, anunciou ontem, na terça-feira, dia 3, o nome da médica Rosana Gravena para o cargo de secretária de saúde na futura gestão. Esse é o 4º nome anunciado por Sérgio para o primeiro escalão da prefeitura. Rosana Gravena ocupa desde 2016 o cargo de secretária de saúde de Jacareí, onde também é a atual vice-prefeita. Ela é formada em clínica médica com especialização em doenças infecto-contagiosas no Hospital Emílio Ribas, em saúde pública na USP e também em gestão de serviços de saúde pela FAAP. A equipe de Sérgio Vitor destaca ainda que Gravena é médica na rede pública e privada desde 1984 e tem experiência técnica e de gestão. Além dela, o prefeito eleito de Taubaté anunciou 3 outros nomes para o secretariado. Matheus Prado, secretário de Administração, Marcela Franco, secretária de Planejamento Urbano, Marco Tolomil, secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social. Eleito em segundo turno no dia 27 de outubro, o prefeito vai assumir a prefeitura a partir de 2025. Ele tem 37 anos e venceu a disputa contra Ortiz Júnior, do Republicanos. De acordo com o TSE, Sérgio Vitor foi eleito com 97.450 votos, quase perto ali de 62% dos votos válidos. O candidato derrotado, Ortiz Júnior, teve 59.768 votos, algo em torno de 38%. As informações que eu te passei agora estão na tela, são do portal G1 Vale. Próxima notícia relacionada ao esporte. Começou ontem a fase final do Campeonato Brasileiro Adulto de Handebol. E o time de Taubaté está entre os 4 semifinalistas. O time enfrentou o São José Nacional de Santa Catarina e venceu por 33-29. Agora o time disputa a final da Liga Nacional na sexta-feira, dia 6, a partir das 6 horas da tarde. O time é o atual campeão paulista, título que conquistou
em novembro deste ano e teve mais título, dessa vez na categoria Júnior, no dia 30 de novembro, em uma partida emocionante disputada na capital. O Handball Taubaté foi derrotado pelo Pinheiros na final do Campeonato Paulista de Handball Júnior. Após vitória do Taubaté no tempo normal, a decisão do título foi para a prorrogação, onde o Pinheiros levou a melhor nos segundos finais. O Taubaté começou a partida com tudo, abrindo 5-3 no placar, com 3 gols na sequência de Kaique, e se manteve à frente até o final do primeiro tempo, fechando por 16-14. O segundo tempo foi marcado por muita intensidade, assim como no primeiro jogo, o Pinheiros conseguiu igualar o placar. A decisão foi levada à prorrogação de 5 minutos e, de forma emocionante, a 10 segundos do final, o Pinheiros marcou e fechou o jogo por 4-3, sagrando-se bicampeão desta categoria. Agora fica a nossa torcida para o time masculino adulto, que está na grande final amanhã. Ou melhor dizendo, na sexta-feira, dia 6 de dezembro. As informações são do portal T7 News. E para a gente encerrar o Mix da TV desta quarta-feira, a gente tem mais um short da nossa programação. Monique Adriane participou do programa Fora da Caixa e contou para a gente sobre a origem do MMA. Vamos ver? Solta o play. E a gente vai falar agora sobre a origem dessa modalidade que mistura outros esportes, né? Há muitos anos atrás, a família Gracie, eles inventaram esse octógono, que é o que a gente está aqui dentro hoje. Eles colocaram que aqui valeria todos os tipos de artes marciais envolvidas. Começaram mais assim, sem muitas regras. Hoje já envolve bastante regras para priorizar a saúde do atleta. Porém, ainda assim pode misturar todos os tipos de modalidade. Sempre o atleta vai ter o lado mais forte. Por exemplo, eu comecei no Muay Thai e Kickbox. Isso vai prevalecer na minha luta. Porém, eu tenho que saber as outras modalidades para me defender de uma queda, me defender de uma finalização. Ou no caso de eu lutar contra uma atleta striker, que é atletas que começam da luta em pé, igual a mim, eu tenho que ter uma outra estratégia. Então, eu preciso da luta de jiu-jitsu, da luta de wrestling, para quedar e desenvolver uma outra estratégia para obter a vitória. Que são lutas mais no solo, né? Isso, lutas no solo. Tudo que a gente envolve quedar aqui no nosso tatame, isso envolve lutas no solo. Só que, por exemplo, eu sou uma striker, eu vou lutar contra uma adversária que também é striker, às vezes não vai ter diferencial na luta, vai diferenciar quem vai quedar. Então, para isso, eu preciso saber outras modalidades. Tanto ela quanto eu, a gente precisa saber um pouco de cada para desenvolver a luta do MMA. E quais são as principais modalidades para quem está em casa assistindo a gente? A gente tem Muay Thai, Kickboxing. Isso. As principais, que eu diria, para quem está começando, para um jovem que está começando. Ter uma luta em pé. Pode ser Muay Thai, Kickboxing ou Boxe. Uma dessas três, ele já vai ter a luta em pé. E por um outro lado, o Jiu-Jitsu também, que é para ele se defender de quedas e finalizações. Esses são os dois principais que eu diria, uma luta em pé e uma luta de solo, para você começar. Porém, nem todo mundo começa com essa bagagem ampla. Então, para começar, você pode ter isso. Depois, conforme a experiência de luta, você vai abrangendo outras modalidades. Quanto tempo dura a luta? Quantos rounds são? Como é que funciona isso na prática no campeonato? No MMA, os rounds duram 5 minutos. Se você não está fazendo uma luta de disputa de cinturão ou uma luta principal do evento, a sua luta vai ter 3 rounds de 5 minutos, por 1 minuto de descanso. Aquele minuto que a gente senta, o nosso treinador entra com uma cadeirinha e te instrui a ir para uma outra estratégia caso você esteja perdendo ou a manter a estratégia caso você esteja ganhando. Então são 3 de 5 numa luta comum. Mas numa luta principal, aquela luta da noite, ou no caso de uma disputa de cinturão, são 5 rounds de 5 minutos. E no caso, além do nocaute, que a gente sabe que a vitória é certa, quais são as outras formas de você conquistar uma vitória no MMA? Através da finalização. A gente pode ter um golpe que desorienta o seu adversário e nisso o juiz entra na frente interrompendo, ou da forma do jiu-jitsu, que é você fazer uma finalização onde o atleta dá os 3 tapinhas ou até mesmo apaga, ou se não der os 3 tapinhas, estiver no braço, quebra, mas outro formato é uma forma de finalização, que é a parte do jiu-jitsu. Se o atleta se machucar e não puder continuar a luta, ele perde automaticamente? Exatamente. Se você, por exemplo, durante a luta, meu ombro deslocou. Eu tô inteiro, estou com um condicionamento, mas meu ombro deslocou. A partir do momento que o médico entra e coloca a mãos em você, interfere em você, a luta já acaba e a vitória vai pro outro. O atleta pode estar ganhando os 3 rounds. No final do 3º round, ele tem algum problema médico, ele perde o round. Monique, quais são os acessórios que se usa oficialmente numa luta de MMA? Numa luta de MMA, o que a gente utiliza é o protetor bucal e
a luva de MMA. A diferença dela para uma luva de boxe é que você vai ver que ela é bem seca, ela é pequena e tem os dedos para fora. Por que os dedos ficam para fora? Porque a gente precisa da luta de solo para segurar o punho. Da aderência, Isso, né? a gente precisa para segurar o punho, segurar o tornozelo. Então os dedos ficam para fora. Porém, a gente usa mais para treino a luva de boxe. Porque essa luva a gente consegue colocar potência no nosso parceiro de treino sem machucar ele fisicamente. Porque se eu for treinar com uma luvinha dessa aqui, eu vou machucar muito meu parceiro de treino e fico sem parceiro de treino. Mas para lutar MMA, você só precisa dessa luva e de um protetor bucal. A gente não usa nenhum tipo de proteção na cabeça, nem nas pernas, nem no tórax. Em relação à roupa, uniforme e vestimenta, como é que vocês usam oficialmente? Alguns eventos, assim como o Invicta FC que eu luto, a gente leva a própria roupa, porque a gente coloca os nossos patrocínios na roupa, o fundo esportivo que é o FADAT, para a gente levar para o público, já que vai ser televisionado, os apoios que a gente recebe para a luta. Porém, alguns outros eventos, eles fornecem a sua própria roupa. Por exemplo, o SFT, que é o que eu vou lutar em outubro, ele fornece a roupa do evento, para que todas as atletas fiquem de forma organizada, no mesmo tom de roupa. Como vai ser uma edição especial de Outubro Rosa, então eles vão fornecer a roupa para que todas as atletas lutem com top e shorts rosa. Agora, será que você consegue mostrar aqui para o nosso telespectador alguns tipos de golpes, alguns tipos de técnicas? Você pode me ajudar aqui, já que eu sou leigo no assunto, não conheço muita coisa? Eu posso utilizar você só pra gente mostrar? Com certeza. Você é destro ou é canhoto? Sou destro. Então, a nossa base começa com a perna direita pra trás. Deixa eu Todo destro, perna direita pra trás e perna esquerda à frente. Por quê? A nossa mão mais forte, no caso do destro, fica posicionada pra trás. Ela vem da perna aqui de trás. Isso. A nossa mão esquerda, reta, ela faz esse movimento de giro. Aqui, ó, o dedão, ele vai um pouco pra baixo. É o nosso jab. A nossa mão direita é o nosso direto. Esses são os dois principais golpes de soco. Para continuar acompanhando o programa, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem este programa com a Monique Adriane e também outros personagens interessantes no Fora da Caixa. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV. A gente volta amanhã, 14h, com o Mix da TV especial de aniversário da elevação do povoado para a vila aqui na cidade de Taubaté. Nós vamos comemorar os 379 anos do nosso querido município. Lembrando que se você estiver acompanhando a nossa programação de reprise noturna, também continue acompanhando a programação da TV Câmara Taubaté. Um grande abraço para você e até amanhã.